De Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 26. Oh, Deus maravilhoso, estás bendito, Senhor. Livro de Atos, capítulo de número 8, versículo 26. Vamos aguardar todos se encontrarem para lermos juntos, para não acontecer no meio da palavra ter alguém perdido, folheando, não é? Então vamos esperar para todos acompanharmos juntos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 26, que vai dizer assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo... Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém? Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e versículo 26. Glória a Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e junta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença, glorificando o teu nome, buscando a tua face, te adorando na beleza da tua santidade, Pai. Eis aqui, Senhor, o nosso sacrifício vivo, o nosso culto de adoração a ti, Pai. Já te adoramos, já buscamos a tua face com a nossa oração, já te adoramos, Senhor, através dos louvores da harpa cristã. Eis aqui, Senhor, a primeira leitura bíblica da noite, ao qual nós cremos fielmente que falarás aos nossos corações. Também queremos pedir que o Senhor esteja no controle de todo este trabalho, todo este culto, que a direção esteja nas tuas mãos, Senhor. Venhas assim usar a cada um dos teus servos, conforme a tua vontade e o teu querer. Venha derramar unção sobre os louvores, autoridade em toda a palavra profética e também, Senhor, na ministração da tua palavra que será realizada nesta noite. Queremos te adorar no começo ao término deste trabalho e queremos ofertar a ti o nosso sacrifício vivo, o nosso culto de adoração e louvor que viemos oferecer ao teu santo nome, Pai. Graças e honra te damos, meu Deus poderoso, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, adorando, bendizendo e glorificando o nome santo e poderoso de Jesus. Esta passagem a qual nós lemos, ela se refere a Filipe e o eunuco. E o versículo de número 26, ele vai dizer que o anjo do Senhor falou a Filipe e o mandou descer da banda do sul para o caminho que desce de Jerusalém, que era Gaza. Em outra tradução está dizendo que o caminho era deserto. Então aqui nós temos Filipe, um servo do Senhor, Filipe, um obreiro da casa de Deus, sendo direcionado pelo Espírito de Deus
E a ordem do Espírito era: sai de Jerusalém e vai para Gaza. E este versículo é muito interessante, porque aqui é apresentado em dois lugares: um em que Felipe estava e outro ao qual Felipe deveria ir. O lugar onde Felipe estava era Jerusalém, que todos nós já conhecemos o seu significado, que é o lugar de paz, a habitação de paz, ou legado de paz. Mas o Espírito disse para ele descer no caminho que era deserto e ir até Gaza, que significa, ou tem um significado de lugar forte, ou lugar feroz. Então aqui a ordem do Espírito era para que Felipe saísse de Jerusalém, de um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde ele estava no meio dos adoradores, um lugar onde a sua linguagem era compreendida, um lugar onde era compartilhada a sua fé com os seus irmãos, e ele deveria então ir para Gaza, um lugar feroz, um lugar forte e um lugar que o caminho era deserto. E nós podemos entender então que Felipe ele recebe uma missão, a missão de explicar as Escrituras. E aí nós vemos a importância do preparo, a importância de ouvirmos a mensagem do Senhor, guardar no coração, guardar na mente, fazer anotações, decorar versículos bíblicos, porque o Espírito do Senhor, quando quiser nos usar, Ele vai usar pelas Escrituras. Ele não vai nos fazer lembrar de histórias, de testemunhos ou de contos que já ouvimos. Ele vai fazer nos lembrar as Escrituras, porque são elas que fazem efeito no coração do homem. Então Felipe ele foi enviado. E quem era Felipe? Felipe ele não era um pastor, Felipe não era um bispo, Felipe não era um mestre. Felipe ele era apenas um diácono, pertencente a um grupo de 7 diáconos que haviam sido consagrados naquele lugar para ajudar os apóstolos. Felipe era apenas um ajudante, um auxiliar, um diácono. A função do diaconato era cuidar dos órfãos e das viúvas e também da organização do culto na igreja, no lugar onde estivessem adorando. A função de Felipe era cuidar das demais coisas para que os apóstolos se dedicassem ao ensino da palavra. O trabalho de Felipe era apenas auxiliar, mas olha só como Deus faz, olha como Deus usa quem Ele quer. Deus, o Espírito, não vai chamar o apóstolo, não vai chamar Paulo, não vai chamar Pedro, não vai chamar nenhum outro dos apóstolos, mas Ele vai chamar aquele que estava auxiliando, aquele que estava ajudando, aquele que era um simples diácono. Se é que na obra de Deus há funções simples, porque para Deus todos são iguais. Qual era o diferencial de Felipe então, para que sendo um simples diácono ele pudesse ser escolhido pelo Espírito para ir numa tão grande missão? A missão de Felipe era falar com um eunuco, alguém de importância, porque era um trabalhador direto do reino de Candace, alguém que estava ali para adorar, lia as Escrituras, mas não a compreendia. A função de Felipe era fazer as Escrituras serem entendidas. Ele foi escolhido para esta missão, mas o texto faz questão de enfatizar o porquê ele é escolhido. O texto destaca as suas qualidades. Ele tinha boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de sabedoria. E além dessas características, o texto ainda vai dizer que ele possuía 4 filhas, e as 4 filhas eram crentes, davam testemunhos e ainda eram profetisas na igreja. O resultado da missão de Felipe foi com que aquele eunuco se entendeu a Escritura
se converteu verdadeiramente, porque agora ele não apenas lia, mas entendia, e então ele decidiu no seu coração se batizar. Quando nós damos ouvido à voz do Espírito do Senhor e a chamada que Ele faz das nossas vidas, o resultado é este. O resultado é de vitória. O resultado o Senhor garante. O resultado é transformação de vida. Então nós devemos aprender a nos colocar como Felipe se colocou. Não importa o cargo, não importa a função. Talvez você ainda não tenha sido nem consagrado a nada, mas nesta noite o Espírito do Senhor, Ele está olhando a quem Ele pode enviar para resgatar almas, fazer o Evangelho entendido e converter vidas que ainda precisam de salvação. Que o Espírito Santo possa continuar falando melhor aos nossos corações, e as palmas louvam o Senhor.